Hoje nós vamos abordar um tema bem frio. Nós vamos ver o funcionamento dela mesma, a geladeira. Como é que O funciona? quê? Não acredito. Tá? Primeiro nós vamos ver o seguinte. Essas grades aqui. Por que existem essas grades aqui? Por que elas são assim vazadas? Por que elas são vazadas? A parte do congelador. Por que o congelador é aqui em cima e não embaixo? Essa parte aqui das paredes da geladeira, por que são feitas de material isolante? Porque depois que eu fecho a geladeira, eu preciso fazer uma força novamente para abri-la. E por que atrás da geladeira existem essas serpentinas com essas grades? Por quê? Vamos às respostas, gente. As prateleiras são assim vazadas para facilitar a circulação pelo fenômeno da convecção, tá? Das massas de ar quente para as massas de ar frio, tá? Como vocês sabem, as massas de ar quente sobem e a massa de ar frio desce. Por isso, essas prateleiras elas são assim, ó, vazadas, tá? É a primeira explicação. O congelador ele fica aqui em cima, ó, que é para facilitar a condução do calor entre os alimentos. Como vocês sabem, há uma circulação, por isso o mais denso, que é o mais denso, tem que ficar aqui em cima. Quem possui o ar mais denso fica em cima. É a mesma coisa do ar-condicionado, você não vê o ar-condicionado embaixo, né? Porque aquela massa de ar fria, como ela é mais densa, para ela subir é mais complicado, certo? Então, por isso o congelador é aqui em cima. E o fenômeno é a condução, certo? Paredes da geladeira normalmente são feitas por material isolante, algum derivado do petróleo, vai intercalando com isopor, algum outro material desse tipo, tá? São feitas com materiais isolantes para evitar a entrada de calor por condução, certo? É evitar a entrada de calor, então por isso é feito com material isolante. Já a questão de quando você abre a geladeira, fecha e vai tentar abrir novamente, você precisa fazer uma força maior. Isso acontece por quê? Porque, vamos lá. Quando você abre a geladeira, entra uma massa de ar quente aqui. Que você fecha novamente, a geladeira vai entender o quê? Que ela precisa comprimir o ar quente que entrou, ou seja, ela vai fazer aquele ar quente virar um ar frio, certo? E esse processo acontece em um processo chamado de isocórico, que é quando ela reduz a temperatura, reduz a pressão num volume constante. E aí a pressão de dentro fica menor que a pressão aqui de fora. Como vai existir esse desnível na pressão, como lá dentro a geladeira estava com a temperatura alta, né? Entrou ar quente e ela vai começar a trabalhar para reduzir essa temperatura e deixar o ar mais denso, né? No caso frio. E quando ela reduz essa temperatura, reduz também a pressão, né? Vai existir um desnível. Lá dentro vai estar uma pressão menor e aqui fora vai estar uma pressão maior. Então, essa questão do desnível faz com que a gente tenha que fazer uma forcinha maior para poder abrir a porta da geladeira, certo? Esse processo é chamado de isocórico, diminuição de temperatura, diminuição de pressão a volume constante. Aqui, gente, é uma espécie de condensador, como eu chamei para vocês de serpentina. O que é que acontece? Aqui existe um fluido que é chamado de fluido refrigerante, que está em uma alta pressão. Esse fluido ele passa por um orifício e desse orifício esse líquido vai sofrer uma redução na pressão e, consequentemente, uma redução na temperatura. Essa lei a lei que explica essa etapa é o processo de Boyle-Mariot, tá? Que é onde ele tem um líquido com alta pressão, passa para uma outra etapa, vai ter o quê? A redução da pressão e uma redução da temperatura. Se reduz a temperatura, ele vai refrigerar a geladeira e continuar o ciclo.